Pode ser um CD gospel, pode ser um CD espírita também, né? Espiritualista. Mas obrigada aí. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Bem, boa noite a todos. Estamos ao vivo com mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje teremos palestra com o Marquinho e o tema será o sono e os sonhos. Oi, Marquinho. Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Preparado aí para começar? Preparado? Vamos lá. A hora que você quiser. Então tá, vamos lá. Então, boa noite a todos, pessoal. Nós estamos aqui hoje com esse tema. A gente gostaria de discorrer algumas questões que são importantes, né? O sonho, na visão espírita, é o desdobramento da alma, né? É a emancipação da alma. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas questões antes, que a gente acha importante, né? Que tem a ver com a psicanálise. Tem muita teoria sobre essa questão da interpretação do sonho, e a gente acha importante abordar isso um pouco, né? Um exemplo que eu gostaria de começar para a gente ter uma ideia assim, da quantidade de informação que a gente pode receber pelo sonho, né? Aquela canção do Paul McCartney, Yesterday, ele estava, acho que ele foi lá em 1965, e ele estava na casa da namorada dele, lá no centro de Londres,
e ele dormiu no sofá. E acordou, assustado com aquela melodia, né, maravilhosa, e ele correu, sentou ao piano e escreveu a música. Então, ele conta na biografia dele que ele teve que escrever rápido para ele não esquecer, de tão emocionado que ele ficou naquele momento. Então, essas mensagens que a gente recebe, o que significa isso? Quem quis passar isso para a gente? Isso que é importante a gente ficar antenado para a gente também não perder uma oportunidade que muitas vezes é colocada dessa forma. É alguma coisa que é de uma beleza extraordinária, e se não fosse uma pessoa que estivesse atenta àquilo, ela tivesse muito voltada a outras questões, ela nem daria atenção para essa informação que vem, né, dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Então vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Quem já falou muito lá na psicanálise foi o Jung e o Freud, né? Naquela época, até no século passado mesmo, existiam milhares de livros a respeito de interpretação do sonho, tinha dicionário de cultura pop, tese de doutorado, a gente tem inúmeros sites que falam sobre esse assunto, né? De forma correta e incorreta, infelizmente. Então, é um assunto muito debatido e estudado. Então, quando um sonho ele mexe com as nossas emoções, todos nós ficamos assim ansiosos em entender aquele significado. O que isso quer dizer para mim? Por que eu sonhei com alguém que eu tinha tanta afinidade aqui nesse mundo e essa pessoa já não está aqui mais do nosso lado? O que ela quis me dizer? É essa pergunta que vem à nossa mente a todo instante. E muitas vezes a gente pode ter sentimento em relação àquela pessoa, né? Pode ter sido uma pessoa que a gente teve muita afinidade, e eu vou ficar com esse desejo de saber. Eu preciso saber. Por que eu preciso saber? E o que é importante, o sonho, ele sempre vem com um símbolo. O símbolo, que é importante a gente prestar bastante atenção. O símbolo, por si só, ele não significa muita coisa de pessoa para pessoa, ele é íntimo. Por exemplo, o símbolo de uma bicicleta que veio naquele sonho para uma determinada pessoa pode não ter nenhum sentido para uma outra pessoa. Por isso que ele é íntimo. O significado daquele símbolo que apareceu no meu sonho, ele tem a ver com as minhas questões. Queira eu ou não, ele tem a ver. Aquilo pode estar no meu consciente ou pode estar lá no meu inconsciente que eu não consegui acessar ainda e eu penso que não é meu. Então, somente quando ajuda a explicar dentro de um contexto da vida pessoal da pessoa é que ela passa a entender que aquilo tem um sentido. Então, por meio da interpretação, o psicólogo, por exemplo, o que ele faz? Ele ajuda o paciente a enxergar aquelas questões, que significado teve aquele símbolo, né? E ele começa a enxergar a si mesmo. Ele começa a entender qual sentido faz aquilo que apareceu para ele no sonho. E aí, o que é legal, por exemplo, você manter um diário dos seus sonhos, um caderno de anotações, é extremamente importante. Essas visões noturnas ou diurnas, quando você está dormindo, você vai fazer o quê? Você vai começar a entender como que você entende aquelas questões do seu íntimo. O que alguém está tentando te comunicar. Se você deu muita atenção ou não, pode ser que alguém esteja querendo te comunicar alguma coisa e você precisa estar atento a isso. Aí você olha para as suas questões íntimas, ou não olha. Porque tem gente que sonha o tempo todo e nunca dá atenção para isso. A pessoa, ela entra no automatismo, que a gente chama, né? Ele vive o mundanismo, a normose. A normose é aquele sentimento que a pessoa acorda, lê todos os jornais, assiste todos os canais de televisão, acessa todas as redes sociais e dorme, acorda e vive nesse estado
sem entrar nas suas questões íntimas. Então, quando ela sonha, quando ela tem um pesadelo, por exemplo, o que ela faz? Ela corre, vai para uma banca de revista, compra um livro de horóscopo, ou então vai numa banca de jogo, tenta jogar no animal. Ou seja, esse gesto é viver o mundanismo. Eu não estou atento às minhas questões íntimas. Eu estou dando vazão para aquela coisa que tentaram me comunicar numa questão do mundo. E eu não estou vinculando a minha questão íntima. Então, nós vamos voltar para a questão íntima, que essa sim, essa é mais importante. Você talvez pode perder a oportunidade, né? Lá naquele caso do Paul McCartney, se ele não tivesse atento a essa melodia que foi passada nessa forma de sonho, ele poderia ter perdido uma grande oportunidade, né? A música fez sucesso no mundo todo. Então, eu preciso entender o sono. O que é importante para eu entender o sono? O corpo, ele vai passar por vários ciclos durante a noite, ok? O primeiro, ele vai durar em média 90 minutos, e depois eu vou ter outros ciclos, 4, 5 ou 6 ciclos de mais ou menos 1h40. Ou seja, eu vou percorrer esse espaço de quantas horas? 8, 7, 8, 9 horas, dependendo da necessidade de sono de cada um, né, pessoal? Mas é mais ou menos essa média. E aí, o que acontece com o espírito? Então, lá no livro dos Espíritos, o Kardec ele já deixou codificado vários assuntos a respeito disso, né? Você tem várias questões que são debatidas lá. Então, a gente trouxe algumas questões para discutir aqui. Então, o espírito, ele encarnado, ele de fato permanece voluntariamente no envoltório do corpo? Ele permanece no corpo ou não? Seria como eu perguntar para um presidiário, um prisioneiro, se ele está satisfeito em ficar lá na cela. O espírito encarnado, ele aspira incessantemente essa libertação. O corpo que ele vive, esse invólucro pesado, né, denso, ele aspira incessantemente a sair dele. Então, quanto mais ligada a pessoa é à matéria, mais o espírito deseja se livrar. Porque ele tem essa necessidade, esse anseio de voltar para aquela questão original que ele já traz. E durante o sono, por exemplo, a alma vai repousar lá junto ao corpo. Kardec já fala, não, o espírito ele jamais fica inativo. Ele nunca fica inativo. Durante o sono, o que vai acontecer? Vai se enfraquecer, vai afrouxar o laço que vincula o espírito àquele corpo, e o corpo, ele não tem necessidade do espírito. Então, o espírito aproveita enquanto o corpo está em descanso e ele se desprende. Aí é que é. E ele percorre que região? Ele percorre o espaço, ele entra em relação mais direta com as suas maiores afinidades. Essa que é a questão importante. Se ele tem afinidades mundanas, ele vai para aqueles locais onde se cultua, né? Onde existem espíritos que cultuam o mundanismo, né? São aquelas questões ligadas aos vícios, à corrupção, ao sexo, às drogas, né? Então ele vai para o mundo espiritual, ele se liberta do corpo e ele fica a noite toda vivendo nesses lugares. Depois retorna para o corpo, quando o corpo desperta. Então é extremamente ligado ao meu íntimo. O meu íntimo transmite muitas informações de como é o meu espírito. Então, é necessário sono completo, por exemplo, para que o espírito possa sair do corpo. O espírito, ele não tem essa necessidade. Ele aproveita para sair do corpo todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Um momento de cochilo pode ser possível que ele saia também. E você percebe aqueles sonhos, você fala, nossa, mas parece que eu tive um sonho aqui em 5 minutos. Desde que haja o cansaço físico do corpo e das forças vitais, o espírito ele se desprende, certo? E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito vai estar livre. Essa que é a sensação que ele tem.
E o Kardec, ele deixava claro essa questão só desse cochilar, porque era uma simples sonolência e ele já apresenta muitas vezes as imagens, né, que ele via em espírito. Então o espírito traz essa informação, né? Aí eu penso que é um sonho, né? E eu tive uma vivência em algum mundo que eu visitei em espírito e eu trago e assusto com essa informação. Então por que eu não consigo recordar? Muitas vezes eu não consigo recordar sempre dos sonhos que eu tenho. A gente precisa entender o seguinte: o corpo, esse corpo material que a gente vive, ele é uma matéria pesada, grosseira, densa, extremamente densa. E o espírito não. O espírito, ele viaja por vários mundos, por várias regiões que ele tem afinidade. Então, para ele retornar ao corpo, como são matérias completamente diferentes, né? Dificilmente ele vai conseguir conservar todas aquelas percepções que ele teve em espírito, ele não consegue trazer todas elas para o corpo físico, mesmo porque o espírito ele não recebe ele não percebe isso que ele vê com os órgãos do corpo. O corpo está em repouso, ele percebe o mundo espiritual com os órgãos que ele tem, os órgãos da mente aberta, expandida que ele possui naquele momento. Aí, quando ele retorna para o corpo, ele não consegue trazer todas essas informações. É como se eu pegasse um balão desse que transporta pessoas, por exemplo, e fosse querer colocar dentro de uma sacola de supermercado. Não tem como. O que vem, então? Vem o que é necessário vir. Vem alguns flashes, algumas partes que são necessárias, né? E muitas vezes eu consigo aproveitar isso que vem, e outras vezes eu não dou nem atenção. Por quê? Eu não estou muito ligado nisso. Eu estou ligado aqui nas coisas do mundo material e esqueço de prestar atenção nisso. Então, o que eu vou pensar do significado que traz essas questões que o meu sonho traz para mim. O sonho, eles não são verdadeiros como entende o leidor, aquele leitor de sorte, né? A pessoa que lê sorte, lê a mão e tal, e pergunta o sonho para a pessoa, aquele sonho não tem nenhuma verdade para ele, porque seria um absurdo sonhar com uma coisa e aquilo indicar que é uma outra coisa. Não funciona assim. Eles são, assim, verdadeiros em que sentido? No sentido que ele me apresenta imagens, né, reais para o espírito. O espírito, de fato, viu aquilo, né? Frequentemente, elas não têm muita relação com o que se passa na vida corpórea. Por quê? Por exemplo, se aquela pessoa, ela no íntimo, ela tem maus hábitos, os vícios que ela carrega, ela vai transitar num mundo perturbado, ela vai transitar num mundo, quando ela se desdobra do corpo, completamente caótico. Então, ela pensa que aquelas imagens, sem conexão, sem nexo, não pertencem ao seu mundo. De fato, no íntimo pertencem, porque é aquilo que o seu espírito busca em desdobramento. Outra questão que é importante ressaltar por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, mas sonhar que está voando, um exemplo. O espírito, quando ele se desprende do corpo físico, ele voa, né? Ele usa, na doutrina espírita se usa um outro termo, né? Mas, entre aspas, né, para a gente entender, é como se ele voasse, porque ele tem a liberdade de se deslocar pelo pensamento e ele vai a vários mundos numa mesma noite, ele vai a vários ambientes, né? Ele se desloca no passado. Então, é por isso que muitas pessoas sempre relataram assim, mas eu sonhei que estava voando, alguma coisa nesse sentido. Voar é porque o seu espírito se desdobrou do corpo, né? E ele percorre vários lugares, né? O que é errado? A pessoa falar, não, eu sonhei que estava voando, então é porque eu estava crescendo.
não é bem isso, porque naquela fase da infância todo mundo estava crescendo. Então não é muito assim. Por isso que você não pode pegar um intérprete desse de sonho, né, e ele querer, né, atribuir determinada coisa a um fato, porque esse fato ele é íntimo de cada um. Você que tem que ter o seu hábito de pegar os seus sonhos e anotar, e entender qual o significado que aquilo traz para a sua vida, não para a vida dos outros. Então, muitas vezes, como a gente já disse, o sonho ele pode ser uma recordação, ele pode ser também, algumas vezes, um pressentimento, é muito comum, né? Quando a pessoa ela está ligada nas questões do espírito, isso pode vir para ela em forma de pressentimento, né? Se Deus permitir, é lógico. Ou a visão do que se passa num momento, em outro lugar, que a alma se transportou. É importante entender isso. O espírito vai retornar com aquilo que é permitido que ele retorne. Aquilo que não faz sentido para ele retornar, ele não vai se lembrar. Ele não vai se lembrar. Então, a gente não tem numerosos números assim de pessoas, várias pessoas que aparecem em sonho para divertir um ente querido, né? Amigos que lhes são afetos de alguma coisa que está acontecendo. Isso é muito comum. As pessoas do mundo espiritual que nos são caras, que têm afetos por nós, elas podem, à noite, em desdobramento, passar essas informações. E muitas vezes a gente traz isso e pensa que é um pouco confuso, é exatamente por esse fato que eu expliquei. As informações vão chegar aqui desconexas, truncadas, um pouco picadas mesmo, porque esse mundo espiritual, né, é diferente do nosso mundo denso. Não teria como trazer toda a informação. Por isso que a gente percebe mais, são flashes. E é importante eu anotar e estudar o que aquilo reflete no meu íntimo. Porque ao longo do tempo, eu tendo esse hábito, eu vou tendo mais prática. Como tudo que a gente faz na vida, a gente vai aprendendo a identificar ao longo da vida. Então, essas aparições, o que são elas? Quando aparece, por exemplo, um parente que quer te passar uma informação, ela é uma alma, é um espírito, né, dessas pessoas que comunicam com a nossa. Não é perfeito isso? E quando você adquire a certeza de que aquilo que viu é realmente o que aconteceu, você acorda, fala, eu de fato estive com aquela pessoa, né? Isso não é uma prova que a sua imaginação, ela nada tem com o fato. Você não teria nem como imaginar aquele fato. Você fica surpreso com aquele fato. E, sobretudo, se aquele ocorrido, né, não estava nem no pensamento durante o dia. Você é surpreendido muitas vezes. Então, aí você identifica que aquela pessoa veio, sim, e comunicou com o seu espírito. Você estava em desdobramento e teve contato com essa pessoa. E muitas vezes, que pode acontecer também, você tem, às vezes, durante o sono ou um cochilo, né, uma ideia que ela parece ser muito boa, fantástica, né, como essa da música que eu citei do Paul McCartney, né? E de onde que vem? De onde que vem essa ideia, né? Ela pode ser resultado da liberdade do seu espírito. O que ele faz, né? Que ele nesse momento de emancipação, ele tem as mais amplas faculdades, retornam ao espírito. Não todas, 100%, porque ele ainda permanece com o laço vinculado ao corpo, né? No livro Consciência, do Robson Pinheiro, o espírito Joseph Kleber, ele fala, quando a gente retorna para o mundo espiritual, a nossa consciência, ela se expande quase 1000 vezes. Então, quando o espírito, ele experimenta esse estado de liberdade novo, né? Essa faculdade que ele já possui, ela se amplia muito. Então, ele pode trazer, né, um clique, uma ideia nova, e que você amanhece com aquilo e fica com aquilo. Nossa, eu sonhei com isso, foi extremamente importante. Isso pode acontecer, é muito comum, né? E é importante a gente ressaltar, eu já tenho falado dessa forma, mas assim, dorme-se, você dorme como se vive. Você não dorme diferente do que você vive. O sonho, ele é o retrato emocional
da sua vida moral e espiritual. É porque muitas pessoas, elas têm dificuldade de encarar essas suas questões morais, né? Elas escondem, elas cometem alguns atos imorais escondidas, né? Elas escondem as suas verdades. Aquela verdade poderia machucar alguém, mas ela tem aquele mau hábito, ela precisa ainda evoluir, crescer moralmente em muitos aspectos. Mas aí o que vai acontecer durante a noite? O espírito dela vai se desprender e ela vai para aquilo que de fato ela é. Não tem como ela se desvincular disso. Então, se alguém diz assim, né, como é que você sonha, é fácil. O psicólogo, o terapeuta, ele vai explicar para você, muitas vezes, você relatando os seus sonhos, ele já sabe. É abordagem terapêutica que só o fato de você relatar os sonhos, ele já sabe muitas coisas ao seu respeito, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso e aproveitar esse tempo que a gente vive aqui para a nossa evolução. Lembrando assim que a gente não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Na verdade, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. É isso que a gente precisa entender. Essa noite eu tive um sonho exatamente assim. Eu apareci num local, num teatro, vi pessoas que eu tive acesso na minha infância. Meu irmão estava lá, meu irmão é vivo, meu pai estava lá, meu pai é vivo, né? Então, assim, por isso que a gente recebe essas informações desconexas, e aí eu vou ter que ter aquele hábito de tentar ver o significado que isso trouxe para mim, e o que isso quer dizer para mim. A gente tem outros exemplos interessantes, eu não sei se vocês sabem, aqui, o Larry Page, né, que é um dos sócios do Google, ele sonhou esse modelo do buscador da internet do Google, ele tinha 23 anos, isso foi lá em 1996. Então, ele sonhou que ele estava trazendo a internet para todos os computadores de todas as pessoas. Olha que interessante, hoje a gente está se conectando através de um sonho de uma pessoa que tinha 23 anos lá atrás, né, em 1996, aí ele acordou, correu, ele passou grande parte da noite anotando como que seria isso, rascunhando os princípios disso, que seria essa internet, como que seria o buscador do Google. Isso virou realidade, entendeu? Então, com certeza, se ele tivesse num estado de consciência perturbado, buscando as coisas do mundo, ele não estaria ligado nisso, né? Ele estava focado naquela atividade, ele vinha desejando buscar. O espírito dele, quando se desdobrava, né, ele aumentava as faculdades psíquicas, trazia essa informação de volta, entendeu? Por isso que é importante a gente entender isso. A forma que eu vivo aqui é a forma que o meu espírito vai se desdobrar e viver também. E eu preciso, para isso, sempre questionar o meu estado de consciência. A minha consciência, ela me leva para que lugar? Para onde é que eu vou, né? Eu não tenho o hábito de meditação, será que eu tenho? Se eu tiver um hábito de meditação superior, né? Se eu fixar em ideias nobres, se eu estudar, se eu pensar construtivamente, eu vou estar contribuindo para que o meu espírito, no momento de desdobramento, vá para locais produtivos, onde eu vá estudar, onde eu vá trazer também conhecimento, entendeu? É uma via de mão dupla e eu vou aproveitar isso de uma forma integral, que a gente chama, porque eu vou viver esse mundo físico de uma forma moral e ética, e eu em desdobramento também, porque eu sou uma pessoa só. O meu mundo íntimo, ele é condizente com o meu mundo moral. E o meu espírito, ele se integra a isso, eu sou um só. Então, eu preciso ter consciência disso, eu preciso libertar dessa situação de entrega às questões de automatismo do mundo e acordar, né, o que a gente fala do sono profundo que esse homem vive, né? Ele precisa despertar para as questões que estão sendo colocadas para ele do mundo espiritual, que podem chegar todo dia, basta que ele durma e o espírito se emancipa. Então, à medida que essa alma, que esse espírito, que essa pessoa, ela se desprende dessas coisas do mundo, o que vai acontecer?
é inerente ao processo. Essa ação ela vai se tornar predominante e esse espírito vai se elevando. Esse espírito vai se elevando moralmente. E os sonhos vão adquirir cada vez mais lucidez, nitidez, notável. Então, ele vai perceber cada vez mais essa proximidade com o mundo espiritual que está coladinho nele e muitas vezes ele não quer ver. Ele muitas vezes vai ficar ligado a essas questões da matéria e ele vê aquele sonho desconexo e não entende. Mas o espírito dele está indo para os locais que são afetos dele durante a vida inteira dele. Então, eu ter essa capacidade é uma das coisas mais... Seria como se fosse o maior triunfo que eu poderia conseguir. Porque eu vou conseguir integrar esse mundo meu psicofísico com o meu espírito. Eu vou fazer esse mundo se unir e se aproximar e eu vou conseguir essa integração, né? Então eu não posso querer que os sonhos ele apresente uma sequência cronológica igual eu vivo aqui na Terra, igual eu vivo aqui nesse mundo. Quando eu estou no meu momento de consciência, eu tenho uma certa ordem, eu quero que o meu sonho seja assim também. É impossível, porque o meu espírito se desprende. O meu espírito ele tem liberdade, a minha consciência se expande, eu vou ao passado, vou ao futuro. Se eu tiver uma consciência moral e for acostumado a ter esses bons hábitos de meditação, eu vou conciliar isso mais. Senão, eu vou ter aqueles pesadelos, né, perturbadores, né? Eu vou amanhecer todo dia. Eu conheci uma pessoa que tinha problema com pânico. Toda a vida dela, todo dia, ela estava sempre atormentada com qualquer fato. Abrir a porta da casa, né, fechar a porta da casa, ir na esquina comprar um pão, ela estava a todo momento em pânico. Quando ela se desdobrava à noite, ela tinha pesadelos, né, terríveis, né, porque era coerente com o mundo de terror que ela vivia o dia todo. Então é preciso a gente entender as questões que a gente passa aqui para a gente buscar um caminho de resolver. Por isso que a gente não entende isso que chega através do desdobramento, através do sonho, através das mensagens que alguém quer passar para a gente. E muitas vezes, viver esse pesadelo pode ser a chave para que ela desperte, né? Para que ela vá procurar um auxílio e vá entender o que ela está vivendo. Talvez ela nem entendia que tinha pânico. Olha para você ver. Então vem o sono em forma de pesadelo e ela fica perturbada com aquilo e vai procurar alguém. Então, alguém passou essa informação de lá. E ela teve a iniciativa de andar, de ir atrás dessa informação para seguir o seu caminho. É um pouco disso que a gente tem que procurar. E entender que em desdobramento vai misturar tudo, passado, presente, né? A gente não sabe o que a gente já viveu nas outras vidas. A gente pode ter sido qualquer outra coisa, né? E aí você imagina, isso mistura tudo. O meu passado, de minhas outras vidas, das outras encarnações, eu ter acesso a isso. Aí eu trago um monte de informação desconexa e não entendo. Aí é o que a gente critica de as pessoas quererem dar interpretação ao sonho, o vidente, e falar que aquilo teve um significado, que você tem que ir lá jogar numa casa lotérica, que aquilo significa um número tal. É muito complexo isso, a gente não pode ser tão pequeno, né, para achar que é só isso. Essa informação que vem do mundo maior é muito mais significativa e ela tem que ter muito mais sentido para a nossa vida do que simplesmente ser usada para nossas divagações mundanas aqui. Então, a gente precisa, antes de dormir, passar a ter bons hábitos, né? A gente sempre repete aqui, eu preciso ter mentais de leitura, conversas afáveis, né? Eu não posso brigar e dormir, por exemplo. Eu não posso ver um filme de todo perturbado para depois ir dormir. Atividade, tem que ter atividade mais comedida, mais serena. Eu preciso meditar. Eu não posso ter uma atividade desgastante. Pode ver que quem está numa situação dessa, em muito desgaste, sob um estresse profundo, normalmente tem um pesadelo. Olha com quais atitudes mentais ela está indo dormir, entendeu?
Eu preciso cuidar das minhas refeições, refeição leve, né? Eu ter a minha higiene, o meu silêncio íntimo é extremamente importante, ter o meu hábito de leitura edificante, a minha meditação, que seja, eu ter serenidade, fazer a minha prece. Isso é extremamente importante. Então, isso faz parte da preparação para o sono. E o Divaldo Franco tem um livro dele que chama Temas da Vida e da Morte, né? E ele escreve o seguinte, que é muito importante. A gente dorme 8 horas em média por dia, ou seja, é 1/3 do nosso dia. O ano tem 365 dias, ou seja, eu durmo mais ou menos 100 e poucos dias no ano. E se eu viver 100 anos, eu vou ter passado 30 anos dormindo. Ou seja, eu vou aproveitar esse meu sono, que eu vou entrar em desdobramento, eu vou ter acesso ao meu mundo espiritual, que é o meu mundo íntimo, eu vou ter acesso a informações do meu passado, do meu futuro, é todo o meu campo mental, é a minha consciência viva, né? E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou carregando ele de divagações mundanas, certo? E aí eu estou perdendo 30 anos fazendo isso, de sono, né? Se eu vivi 100 anos, eu vou dormir 30 anos, se eu vivi 60 anos, eu vou passar 20 anos dormindo, e eu tinha, Divaldo que fala isso, né? Eu tinha que converter esse tempo, ou então parte dele, o máximo que eu consegui, né? Em investimento, ele fala em investimento do meu progresso íntimo. É por isso que o meu sonho, ele me traz informações, mesmo que eu entenda que são caóticas, eu preciso investigar aquilo, né? Porque eles vão me dar muita informação para o meu progresso íntimo nessa vida. É isso que os nossos irmãos que estão lá, que estão nos auxiliando, e quando eu entro em desdobramento, estão passando essas informações, e a gente precisa aproveitar. Ok? Eu não vou assim, entrar em muitos outros temas, esse tema é um pouco longo, eu acho que é importante a gente enfatizar essas questões que eu tentei colocar. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem repassar para nós lá no nosso Instagram, no nosso site também. Aí eu acho que seria interessante a gente encerrar por aqui. Outros, esse tema ele pode ser desdobrado em outros também, né? E a gente vai avaliar se é o caso de dar prosseguimento nesse assunto também. Ok, Vanessa? Oi. Marquinhos, você fez a oração final? Quer que eu faça? Eu faço. Sim, Pode querendo. fazer? Pode. Tá. Nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus, pedimos que nos ajude a pôr em prática essas instruções que nos deram e façam que cada um de nós esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Que essa paz e felicidade ela perdure em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Gente, então amanhã a gente tem tratamento espiritual, né? E também queria convidar vocês para participar da live de perguntas e respostas da quinta-feira, que vai ser com o João também, dando continuidade ao tema da meditação. E que vocês mandem perguntas para ele também, porque vai ser dividida a live em perguntas e também ele vai fazer uma prática de meditação também. Então participem, mandem suas perguntas para a gente, mandar para ele. Então é isso, boa noite para todo mundo, obrigado pela participação e até mais.